Versículo 8. E me erguerão um santuário, de forma que eu habite entre eles. Versículo 9. Segundo a forma exata do tabernáculo que mostraremos adiante, eis a forma pela qual faremos o santuário. Versículo 10. Farão um arco de madeira de acácia que tenha 2 côncavos e meio de comprimento, si bemol, 1 côncavo e meio de largura, sol, 1 côncavo e meio de altura, sol. Versículo 17. Farão também o propiciatório em ouro puríssimo. O seu comprimento será de 2 côncavos e meio de comprimento, si bemol, 1 côncavo e meio de largura, sol. Versículo 23. Farão uma mesa de madeira de acácia que tenha 2 côncavos de largura ré, 1 côncavo de largura ré, 1 côncavo e meio de altura, sol. Versículo 1. Farão também um altar de madeira de acácia que tenha 5 côncavos de comprimento, si bemol, 5 côncavos de altura, si bemol, 3 côncavos de altura, sol. Versículo 9. Farão também o átrio do tabernáculo. Cada módulo terá 50 côvados, si bemol. Versículo 18. O átrio terá 100 côvados de largura, sol bemol. Versículo 1. Farão também um altar de madeira de acácia para queimar os perfumes. Versículo 2. Esse altar terá 1 côvado de comprimento, ré, 1 côvado de largura, ré, 2 côvados de altura, ré. Eis a descrição do templo. Versículo 2. A casa que o rei Salomão construiu para a própria glória do Senhor tinha 60 côvados de comprimento, mi bemol, 20 côvados de largura, si bemol, 30 côvados de altura, mi bemol. O templo tinha um vestíbulo de 20 côvados de comprimento, si bemol, 10 côvados de largura, si bemol. O piso inferior tinha 5 côvados de altura, si bemol. O piso do meio tinha 6 côvados de largura, sol e etc. Ezequiel, versículo 2. Conduziu-me em uma visão divina e me colocou sobre uma montanha muito alta, na qual havia como que uma edificação de uma cidade, que estava virada para o meio-dia. Versículo 3. Fez-me entrar nessa edificação e me encontrei antes de tudo com um homem, cujo olhar brilhava semelhantemente ao bronze cintilante. Ele trazia na mão uma vara de medir. Versículo 1. Depois disso, fez-me entrar no templo. Mediu os batentes da entrada que tinham cada um 6 côvados de largura, sol. Versículo 2. Ele mediu a largura da abertura da porta, que era de 10 côvados, si bemol. Um lado e outro da porta tinha cada um 5 côvados, si bemol. Versículo 3. Mediu um patente da porta, que era de 2 côvados, ré. Versículo 4. Depois mediu a largura da fachada do templo, num comprimento de 20 côvados, si bemol, e uma largura de 20 côvados, si bemol. Versículo 5. Depois mediu a espessura do muro, que era de 6 côvados, sol, e a largura das câmaras edificadas fora do templo, as quais cada uma era de 4 côvados, ré. Versículo 8. Consideramos as câmaras altas que estavam em redor desse edifício, e tinham por baixo a medida de uma vara ou de 6 côvados, sol. Versículo 9. A espessura dos muros exteriores era de 5 côvados, si bemol. Versículo 10. Entre a edificação dessas pequenas câmaras e a do templo havia um espaço de 20 côvados, si bemol. Versículo 13. Ele mediu o comprimento da casa, que era de 100 côvados, sol bemol. Versículo 14. O local que estava na frente do templo tinha 100 côvados, sol bemol. Versículo 22. O altar, que era de madeira, tinha 3 côvados de altura, sol, 2 côvados de largura, ré.
Com exceção dos átrios, que tinham 50 e 100 côvados, números correspondentes à nota musical sol bemol, dividida em 96 partes. Todas as outras dimensões estão em correspondências exatas com as notas sol, si bemol, ré, acorde perfeito menor de sol, e as divisões e correspondências musicais do côvado hebraico. Versículo 15. Quando o anjo acabou de medir a casa interior, fez-me sair pela porta que dava para o oriente, e mediu todo esse recinto. Versículo 15. Mediu, pôs o lado do oriente com a medida da vara, e encontrou 500 medidas dessa vara, em todos os arredores. Sol. Ezequiel indica que a medida da vara da qual se servia o anjo para medir o templo era de 6 côvados. Por outro lado, indicamos anteriormente que o número total das divisões e subdivisões do côvado era de 24. 6 vezes 24 é igual a 144, ou medida total da vara. 144 vezes 500 é igual a 72.000, referindo ao padrão musical do senhor Marquês de São Ives. Corresponde ao sol, ou oitava desse padrão, dividida por 144.000. Aí temos novamente uma correspondência musical, como as que tiramos acima do profeta Ezequiel. Versículo 10. Porém tu, filho do homem, mostra o templo à casa de Israel, a fim de que eles procurem medir sua estrutura. Versículo 11. Mostra a eles seu projeto e etc. Versículo 12. Essa é a regra que se deve guardar ao edificar a casa de Deus sobre a montanha. Essas passagens provam com sobras a importância capital que Deus dava a todos esses números para a construção de seus templos. Não duvidamos que esses números correspondiam a outras tantas palavras musicais e que constituíam, em seu conjunto, uma harmonia perfeita. Todavia, devemos acrescentar que, apesar de tudo o que acabamos de expor, o conjunto deste trabalho não pode ser julgado sobre estes simples dados. E a esse respeito, o pensamento do senhor Marquês de São Ives era: o sistema arqueométrico e seus derivados não precisam da fé. Dão a certeza técnica ao estudo da própria natureza. Como não procedem da filosofia, mas da ciência baseada na religião, não manifestam nenhuma opinião, somente a observação e as experiências. Os fragmentos podem surpreender, mas não precisamos esperar para que possam nos convencer. A convicção somente pode nascer do estudo, seja do conjunto, seja de uma das séries completas do sistema. Quando a aplicação desses sistemas artes for bem conhecido e compreendido, não duvidamos que todos os artistas ávidos de conhecer essa pura verdade terão um reconhecimento sem limites para o senhor Marquês de São Ives. E se lhe rendêssemos aqui todas as homenagens que merece, ele nos responderia, como fez muitas vezes: glória ao Verbo encarnado, a nosso Senhor Jesus Cristo em seu princípio. Não acrescentamos mais nenhuma palavra, é para homenageá-lo, mas além do túmulo, esse supremo e simpático reconhecimento e a expressão mais sincera de nosso respeito pela sua lembrança.